E nem da minha. Estou falando do Gilson. Pastor, a realidade é, antes de conhecer a história sobre a vida de Calvino, eu me considerava um pouco calvinista. Calvinista. Mas depois que a gente passamos a entrar no seminário, o pastor Roberlão, pastor Jorge Vitor, pastor Rodrigo, não é cobrado, mas incentivado a leitura sobre os assuntos. Eu comecei a ler um pouco sobre João Calvino. Eu estava até conversando com o professor Roberlão. As pessoas falam muito que Hitler matou muita gente, mas o Calvino, na história dele, matou muito mais. E isso me desmotivou. Não da pessoa, mas das atitudes. Então, hoje, agora, se o senhor me pergunta, igual o senhor me perguntou, se eu sou um pouco pro lado do Calvino, eu me desanimei, não sou não. Eu estou meio perdido. Então você não se identifica mais com ele. Já se identificou um dia? Já. Como a maioria esmagadora. Quando eu conheci a história de Calvino, igual eu estou acompanhando, eu desisti. Muito bem. Então você não se identifica? Eu só queria saber só o seu posicionamento em relação a você. Sim. Ok? Como é que a gente vai ficar? Vai usar isso aqui, né? Tem algo ali, tem a... Tem do lado de lá. Aqui tem 3 microfones. Você tinha que estar do lado de cá, a gente do lado de lá, porque aqui tem 3 microfones. Não, Tá bom. ele pegou algo aqui, a gente vai rapidinho. Quem faltaria? Ah, sou eu? Beleza. Pode ser qualquer um de vocês, mas assim, pode abaixar um pouquinho que aqui é o pregador do trem. Então, era o meu apelido no seminário. Então, diante do que vocês leram, independentemente da dificuldade, era outra época, outra língua, e cada escritor coloca o nome de um jeito diferente. Alguns deixam numa coisa mais aportuguesada, outros não, né? É João aqui, é Jordan aqui, certo? Então a gente sabe que tem uma série de situações. Independentemente dessa parte da época ou da língua, qual foi a leitura que vocês fizeram, né, da igreja cristã? E quando eu falo cristã aqui, eu estou falando igreja cristã, certo? Eu não estou falando se é ortodoxa, se é católica, se é protestante, a ideia não é essa. Mas aqui, qual é a leitura que vocês fazem, né? Seja ou da contribuição da igreja cristã para o mundo, ou para o lado ocidental do mundo, ou o que a gente herdou de positivo ou de negativo, ou o que embora sejamos chamados de cristãos, mas se os reformadores vissem a gente hoje, entende? Então, fica a critério de vocês, a impressão que vocês tiveram à luz dessa nossa caminhada aí de igreja, principalmente moderna, né? De lá para cá. Opa, se tiver mais de um, não tem problema não, né? Então fica à vontade. A posição da igreja de hoje, se o reformador desse estivesse aqui hoje, claro, é totalmente diferente. Enfim, tudo, pensamento, moda, comida, tudo, luz, telefonia, totalmente diferente. Estávamos discutindo aqui, e eu até mencionei isso no testemunho, sobre a igreja. Nós temos 3 tipos de pessoas dentro da igreja. As mais avançadas em idade saindo, os medianos, digamos, podemos dizer nós, e a juventude chegando. Há um entre-choque de ideias dentro da própria igreja. Sendo que os mais antigos, quando saírem, quando o Senhor levar, digamos assim, se ele não vier, claro, arrebatado, vai chegar o mais novo ainda, que está com outra posição, outra ideia. Minha pergunta é essa: como ficará esta igreja daqui a 5 ou 10 anos? Essa foi a sua impressão. Fica difícil. Você, não em relação à roupa, os costumes, do modo geral, né? Mas se não tivermos, vou falar muito grosso, eu sou radical à direita. Se não tivermos homens que deponham a palavra com autenticidade,
mostrando quem é Deus. Claro, ele é amor, também é fogo consumidor. O homem deve andar no mundo, sim, claro, mas devemos ser como garça, andar no meio da lua, mas não se suja. Buscarmos a santidade, mostrar a santidade, mostrar o erro, mostrar o remédio para o erro, para o pecado, e que se serve nesta fórmula, longe do pecado. Somos falhos, erramos, toda hora nós caímos, toda hora nós pecamos, toda hora nós pensamos errado, toda hora. Nós somos muito falhos, mas nós temos que ter aquela vontade, em nome de Jesus, como foi Lutero, como ele fala, e que o Senhor nos ajude. Vai chegar aí, tendo paciência ou não, vamos ter que estar preparados, como foram aqueles homens que deram o pontapé inicial. Não foi de uma hora para outra que eles chegaram, não, vamos fazer uma reforma, isso está errado. Isso já vinha no burburinho, no meio da sociedade. Você vendo aquele pessoal, aquele camponês sendo massacrado, você vendo a classe média sendo espoliada nos seus impostos, assim como os príncipes daquelas situações passavam o dinheiro pela mão dele intermediário, ia para Roma. E não que a igreja, claro, venha falar em dinheiro, mas nós temos necessidade disso, para bancar esse espaço, para bancar luz, mobiliário, enfim, salários, né, de pastores, de funcionários que trabalham na obra do Senhor, grandes obras, porque nós temos que ver também, a obra do Senhor é amor, nós temos que estar situados nisso, primeiro em Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que estar também próximos aos nossos irmãos também, que a dificuldade de passar por aquelas portas e se assentar num banco ou numa cadeira desta é muito difícil também, porque ele vai olhar sempre para o passado dele. Poxa, eu fiz isso, fiz aquilo outro, não sou digno de entrar ali. Quando na realidade é estes que o Senhor quer. O chamado é para todos, mas nós temos que fazer a nossa parte e dizer, né, explicar, vamos lá que lá é bom. Jesus vai mudar a sua vida, mudou a minha, ele vai mudar a sua história, mudou de todos aqui, eu creio nisso, cada um tem uma história, e assim pela misericórdia, nós cremos que pela fé nós somos salvos, em nome de Jesus eu agradeço essa oportunidade. Mais alguém ou fala? Mediante a isso que a gente estudamos e aprendemos, né, mediante a reforma, a gente olhava, tinha os olhos para que os discípulos eram pessoas, tudo espírito, todo mundo era espírito, Bíblia diz assim, todo mundo era espírito. E hoje eu entendo que assim, são seres humanos, igual a nós, falhos, errantes, pecadores, mas a forma, mediante a pergunta do nosso mestre Roberlan, o que eu vejo realmente é que eles vieram nessa saga todinha, entrando na reforma, mas eles não negaram a fé. Eles erravam, falhavam, mas não negavam a fé. Eles não deixavam de fazer. E hoje não. Hoje a gente, com a facilidade que a gente tem, a gente até para a gente divulgar um evento, até a gente para fazer algo que é tão fácil pegar um celular, dar 2 cliques, abrir o celular e divulgar um trabalho, falar o Evangelho através da internet. Hoje a facilidade está tão grande e livre, né? Que antes eram perseguidos, pessoas sendo massacradas, né? Como esse que eu trouxe, 2 vezes um cavaleiro sendo esticado. Uma vez ele se fala que vai se retratar por causa mediante a dor que devia estar sentindo. E hoje a gente não sente dor nenhuma, a gente é livre para falar do Evangelho, mas a gente não fala. A gente está trazendo uma ruaça no meio do povo evangélico, falando. Não é no mundo não, porque o mundo já é maligno. Então, assim, é essa a visão que eu tenho. Mas mediante ao Espírito Santo, mediante a Deus que temos na nossa vida, Ele vai nos fortalecer, vai nos levantar. Mediante o aprendizado que a gente tem no seminário, Ele vai nos colocar em grandes obras, a gente
fazer e não negar a obra do Senhor. É isso que eu vejo. Mais alguém ou... Irmãos, de antemão, né, parabéns aí aos irmãos, né, dá para ver que consultaram ótimas fontes e quem ensinou para vocês ensinou bem. Então, parabéns também a quem preparou vocês. Professor Roberlano. Então, bom, irmãos, até do ponto de vista homilético, né? Com algumas ressalvas, mas no geral os irmãos mandaram bem. Bom, duas questões que eu também vou deixar aí sorteio para quem quiser falar. Teve uma frase que o Fernando disse na sua oportunidade, tudo era dispensado para Roma. Quando o Fernando estava falando sobre a questão dos impostos, dos dízimos, das coletas. A primeira pergunta é a seguinte: sabemos que, do ponto de vista histórico, Roma estava numa campanha muito importante para a sua história, para a sua fundamentação enquanto Igreja do Mundo, que era a construção da catedral, né? São Pedro, inclusive a transferência da capital para ali. Então, de alguma maneira, será que nós, quando nos deparamos com, assim como disse o Fernando, os exageros, será que existe a possibilidade da gente entender, né, dialogar, perceber, visualizar isso um pouco mais de perto, como uma maneira da igreja incentivar a caridade, tendo em vista que quem financia a construção dessa empreitada, como sempre, é a doação e a caridade das pessoas. Então, existe a possibilidade da gente estar diante de uma campanha incentivadora da caridade ou realmente abuso e acabou? Essa é a primeira pergunta. Entenderam? Ou não? Alguém não entendeu a pergunta? Existe a possibilidade? Quem não entendeu a pergunta? Tá. Existe a possibilidade da gente pegar esse recorte histórico do século XV, XIV e XVI, esse período, e enxergar não como abuso, mas como incentivo, maneiras da igreja incentivar a boa e piedosa caridade? Ou, se na perspectiva de vocês, não se trata de incentivo à caridade, de campanhas em relação aos donativos, na verdade tratavam-se sim de abusos, tendo em vista essa questão econômica. Essa é a pergunta, tá bom? A segunda questão que eu quero também deixar livre para os irmãos é em relação a Calvino. Tendo em vista que Calvino era um advogado, Calvino era doutor em Direito, tinha formação básica em Teologia, mas não obteve seu grau de doutorado em Teologia. Então, praticamente a base da doutrina calvinista vem das argumentações do direito. Tendo em vista que o seu ícone, né, João Calvino, tinha uma destra muito mais perita no direito do que para a teologia. Inclusive, o Gilson citou que Calvino revisita Sêneca, os textos de Sêneca. Foi filósofo do IV século a.C. Principalmente, uma das obras que Calvino visita durante a sua tese de doutorado é o Tratado sobre a Brevidade da Vida,
que é um texto de sempre, ou talvez o texto mais consagrado de sempre. Nesse sentido, na perspectiva de vocês, se o Gilson quiser responder, tudo bem, se não, está tranquilo. A validade doutrinária para uma teologia medieval de Calvino, né, que tem a sua veia muito mais forte no direito do que na teologia, para hoje, a pergunta é essa. Entenderam a pergunta? Então, a primeira e a segunda pergunta estão feitas. Quem quiser que responda a primeira. A primeira não só como desvendo o telefone, por favor. A gente tem aqui algo que se quiser passar, tá? Pode ficar em pé, ou você fica à vontade. Você desligou. Então, meu outro. O pessoal do som está te falando. Não, tá ali, né? Lá. Aí foi. Passa aí. Assim, relatando a primeira pergunta, como foi falado, né, em questão ao estudo, que sim como devemos praticar a caridade, como temos que praticar, como devemos, porque a palavra nos indica que devemos ter amor ao próximo, como a ti mesmo. Amar o Senhor teu Deus, que foi o mandamento, de todo o teu coração, e amar ao próximo como a ti mesmo. Nós devemos praticar a caridade, sim. Isso é uma palavra bíblica. Então, apontando para a Bíblia, que é a verdade, nós devemos praticar. Em relação à segunda, voltando aqui em relação à primeira aqui, nós, digamos assim, em relação à ajuda humanitária da igreja, nós estamos falando da igreja católica. Isso, a igreja católica do século XVI. Século XVI. Qual seria, digamos, eu posso dizer que nós não temos uma base para saber, hoje, por exemplo, na era que nós estamos, nós sabemos que A, B ou C trabalham de maneira diferente. Pregam o evangelho superficial, mas partem para a parte financeira. É complicado. Mas em relação à época, nós não temos condições de julgar se foi para a construção da igreja, aqueles 3 séculos, duraram 3 séculos uma construção dessa tal igreja? São Pedro? Será que durou 3 séculos? Fica até difícil de dizer isto. Eu creio que não durou 300 anos uma construção daquela. Portanto, nós podemos dizer, vamos entre aspas, que havia um abuso do poderio financeiro. Se construiu em 50 anos uma igreja, amém. E os outros 250? Será que foram para donativos? Eu não vejo isto, eu vejo isto muito longe, como é no dia de hoje. Eles são uma cidade dentro de uma cidade. Eles têm o dinheiro deles, eles têm o banco deles dentro. É diferente. Por que esse pensamento não era o mesmo lá atrás? É até difícil a gente chegar e encostar na parede, absorver ou condenar. Mas, contando, eu partilhei com a condenação. Eu vejo dessa maneira, não sei como é que os irmãos pensam em relação a essa idade, a essa situação financeira da época. Em relação a Calvino, eu vou pelo lado do Gilson também, conhecendo a parte errada da situação. E uma coisa, nós não precisamos na sociedade de partes advocatícias para convencer uma pessoa do pecado
e do juízo. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos sim de uma palavra de Deus bem explanada para que eles, quando entrarem e se assentarem nos bancos, eles vejam, realmente eu estou em condenação. Meu único advogado é o Senhor Jesus. Pela palavra, amém? Agradeço a oportunidade. Bom, a primeira pergunta, professor. Gilson de Oliveira, eu não achei estudo nenhum falando sobre a arrecadação desse dinheiro em prol de caridade dos mais pobres. Então, no meu ponto de vista, o recolhimento foi só para os que estão dentro. Eu não vi o recolhimento na intenção de ajudar os mais pobres. Porque se fosse para ajudar os mais pobres, não sairia ajudar os de dentro da cidade, do local, do país. Já havia começado no início. E a segunda, a respeito de Calvino, ele foi formado em advocacia, em direito. Então, colocando para hoje, eu acho que não tem tanta importância. Por quê? Porque se nós compararmos o que Calvino fez com o que está acontecendo no mundo hoje, Tem advogado exagero. não tem. Israel tem guerra. Na Índia estão matando só porque você falar que é crente. Na Coreia, então quer dizer, no mundo todo está assim. E no Brasil temos a prioridade. Temos a liberdade de estudarmos. E muitas vezes não queremos se pegar no que as pessoas falam. Então, trazendo para o dia de hoje, eu acho que, para mim, do meu ponto de vista, não. Alguém quer falar? Assim, respondendo a primeira pergunta, eu também não vi de forma explícita os interesses, né? Mas nós víamos que tinha as pessoas que exploravam, que abusavam, e pessoas que lutavam contra isso. Então, pessoalmente, na impressão minha, eu acho que estava meio mesclado, tá? Tem pessoas que tinham interesse para o abuso e pessoas que tinham interesse para a caridade. E na segunda pergunta, em relação à segunda pergunta, eu concordo com a resposta do Gilson. Vamos lá. O pessoal falou sobre Ana Batista aí. Foi. Luiz e Sérgio. Sim. Os anabatistas vieram antes dos batistas ou os batistas antes dos anabatistas? Quem leu o livro do pastor Roberlan sabe responder essa pergunta. Os anabatistas vieram dos batistas ou os batistas vieram dos anabatistas? Assim, rápido, assim, os batistas vieram da Ana Batista. O professor é verdade. Seu não. Agora depois. Os anabatistas vieram depois dos batistas? Tem certeza? Não, os batistas vieram depois da Ana Batista. Tem certeza? Você foi igual. Contaram que os anabatistas foram em 1500. Ele é muito bom. Foram em 1524, né? Isso foi vocês que pesquisaram. Você está falando dos anabatistas. Ana Batista. Entendeu? E após vieram os batistas. Após quando? Após os anabatistas. Tá, mas quando? 10 anos depois? Foram eu estudei sobre isso. Não faz, a gente está falando negócio para saber. Mas, se eu não me engano, que falei a memória, foram poucos anos após. Né? Assim, especificamente, agora para lembrar, fica um pouco corrido, mas eu tenho que seja após 10 anos. Bem, historicamente vindo, depois dos separatistas ingleses, foi lá para 1609. Claro que, assim, eu participo da visão dos separatistas ingleses, mas tem aqueles que vêm, os batistas vindo
dos anabatistas e tem aqueles que vêm, os batistas vindo lá de trás, lá do Rio Jordão. Eu chamo até de pré-cristãos, né? Com todo respeito. Mas agora, eu queria fazer só um contra-ponto em relação aos dois pontos que vocês participaram aqui. Eu gosto muito de pensar naquilo que a gente considera a falha do outro, uma oportunidade para a gente corrigir a nossa, certo? Então, em relação ao interesse, né, monetário da igreja, que obviamente deixou Lutero muito incomodado, porque como homem medieval, tinha uma preocupação muito grande com a salvação da alma dele. E aí pensa, imagina, um cara super preocupado com a salvação da alma, entendendo que para ter essa alma salva, tinha que gastar um dinheiro, eu vou gastar um dinheiro. Mas aí ele faz a sua visita a Roma, ele vê como as coisas são. Aí ele, peraí, tem uma coisa errada. São essas pessoas aí que vão trazer solução para o meu problema? Aí ele tem a experiência, né, do justo viverá pela fé, e diante daquela situação, ele observa que, olha, não tem coisa que a gente possa fazer. Aí eu lembrei da palavra da pastora Kátia aqui, né, o só Jesus salva, né, porque assim, parece simples demais o negócio desse, né? Tem que botar uma água aí, um sal grosso, alguma coisa, né? Porque assim, só Jesus salva parece muito pouco. O pastor de minha avó até riu. Mas se a gente observar no contexto da gente, claro que não na mesma proporção da Igreja Católica medieval, não existe entre nós, às vezes, aquela ilusão de porque o meu dízimo é mais alto, de que eu estou num nível maior, acima. Não existe aquela situação de que porque o filho do irmão fulano, né, como o irmão fulano é fulano de tal, se eu brigar com o filho dele eu vou ter um pouco de problema, mas o filho do outro ali já é mais fácil de puxar a orelha. Será que nós também, em relação à nossa caminhada de ministério, não vamos ser de alguma forma tentados ou seduzidos ao tal do vil metal? Então, coisas para a gente parar para pensar, que é claro, as pessoas lá fora, elas vão fazer muitas críticas a gente no ministério, algumas injustas, mas nós que estamos dentro, a gente sabe que algumas críticas não são injustas, certo? E às vezes, eu costumo brincar quando as pessoas falam, né, que a vida de pastor é fácil, aí eu falo, nem todo mundo joga no Barcelona, tem gente que joga no Madureira, né? Com todo respeito ao Madureira, mas assim... Então, às vezes a pessoa está achando que a vida de pastor é aquilo que a gente está vendo lá de fulano de tal. Só que tem aquele outro que está às vezes com uma sandália remendada de bicicleta passando na rua de barro, entende? Assim, aquele, né, que está passando um sufoco para fazer alguma coisa. Só que todo mundo só está vendo fulano com um relógio de ouro, dizendo que você tem que dar tudo, aquele negócio todinho, para Deus te abençoar. Então, eu queria só fazer esse contraponto, que assim, lá, Lutero ficou indignado com aquilo. Agora, e nós, até que ponto ficamos indignados? Não com a denominação do outro, não com a igreja do outro, mas com coisas que acontecem entre nós, na nossa própria igreja. Porque quando eu falo isso, alguém pode estar pensando, o que não é o caso de muitos de nós aqui, numa determinada igreja não pentecostal. Só que é o seguinte, Deus colocou na tua igreja. Então, vamos pensar na nossa casa. Da gente pensar até que ponto a gente está realmente com cinco só, mas até que ponto realmente a Escritura é autoridade para a gente, ou a gente tem dogma protestante e não assume. Então, é uma coisa para a gente pensar. Até que ponto não, porque tudo na outra igreja é dinheiro, mas até que ponto a gente também não tem isso? Até que ponto a gente não acha que, por exemplo, eu dou uma boa contribuição e o fulano de tal que é ministro, ele que tem que trabalhar, porque eu sou o cara que paga. Até que ponto essas coisas não acontecem? Né? Então, algo para a gente pensar. E quanto à questão de Calvino, vocês devem lembrar que a gente bateu um papo sobre introdução à teologia, aquela questão da gente verificar que uma coisa é a revelação, outra coisa é a interpretação daquele que recebeu a revelação. Porque quem interpreta a revelação vive num tempo e num lugar.
Só que quando ele vai escrever, ele vai reduzir a realidade ao discurso. E quem vai ler, aí é assim, comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. E aí nessa situação, vocês viram aí o caso dos Anabatistas. Zwinglio, mas peraí, que é isso? E Zwinglio fez o quê? Ó, ou é isso aqui, ou, né? Entende? Então, diante desse quadro, até que ponto eu e você não amenizamos o discurso para ficar bem na foto, por causa das amizades, por causa da carreira denominacional, por causa de um bom salário. Então, é importante a gente olhar para isso tudo que a gente criticou aqui e pensar, se fosse eu. Entende? Eu não estou aqui defendendo Calvino. Eu não estou aqui defendendo a Igreja Católica Medieval. Eu não estou aqui defendendo o que Tetzel fez para conseguir o dinheiro para construir a catedral. Não estou defendendo, só estou dizendo o que, assim, nós também podemos estar sendo vilões na história da nossa igreja, na história do nosso ministério, e às vezes a gente não está olhando para isso. Então, esse é o apelo que eu faço para vocês, pegando carona, né, na pergunta que o professor Rodrigo fez, e lembrando que Calvino ele desenvolveu uma teologia de acordo com a visão de mundo que ele tinha. Se Calvino fosse militar, teria uma visão do mundo. Se ele fosse, tanto que é que eu falei aqui, Zwinglio era humanista, Lutero era escolástico, ou seja, a visão deles interferiu na doutrina, interferiu na interpretação deles, interferiu no trabalho deles, certo? Os anabatistas que levavam do lado dos católicos e de protestantes, esses defendiam separação de igreja e Estado, porque eles não tinham proteção. Os que tinham não pensavam assim. Então, é bom a gente olhar isso tudo e verificar quem é a gente no jogo da vida. Tranquilo? Sem querer aqui, né, defender Calvino, defender a igreja, ou, por exemplo, ser contra o que vocês falaram. Mas, pelo contrário, eu queria usar o que vocês falaram, desculpa, contra vocês. Reagindo, né? Usar uma linguagem high-tech, reagindo aí à fala do professor Roberlan, realmente eu acho que os irmãos brilhantemente caíram na trama da pergunta, né? Porque foi uma pergunta retórica justamente para que os irmãos despertassem o calor o calor do Lutero que há em nós, né? Mas realmente a gente precisa ter um pouquinho de parcimônia, né? Na hora de chegar mais perto dessas questões. Porque, como eu disse, aqui há 4 anos atrás, quando estávamos na Semana da Reforma Protestante, que naquela ocasião eu fiz o papel do católico piedoso, né, defendendo a igreja e tudo mais, dependendo do autor que nós consultemos, na hora de fazer uma pesquisa, montar uma fala, montar uma opinião sobre determinado tema, isso pode influenciar diretamente no nosso olhar em relação ao fato histórico. Porque nós não estamos no fato histórico. Quem escreveu não está no fato histórico. Quem escreveu está de um lado do fato. E nós que estamos lendo a opinião de alguém que está do lado do fato. Se a gente pega um historiador católico, a gente vai ter uma orientação a partir de um prisma. Se a gente pega um autor protestante, a gente vai ter uma... Se a gente pega um historiador ateu, menos lado ainda teremos, né? Vai bater no dois lados. Então, assim, não cai nas trampas. Não cai nas trampas. Por isso que ontem eu até brincava com o professor Roberlan, né? Que ele indicou para vocês um historiador pentecostal. E é isso, leiam textos de historiadores e alguns pentecostais. Leram Walson e leram Tilly. Tilly. Meu Deus, né? Inclusive é um dos meus preferidos. Mas procurem saber a origem, a formação do autor.
que isso vai adiantar para vocês muitas informações sobre que perspectiva o autor ia abordar em determinado tempo. É claro, a igreja estava no momento que precisava de dinheiro. E os irmãos, para concluir essa reação, os irmãos estão inseridos em micro-realidades religiosas que também, em determinados momentos, vão precisar de muito dinheiro. As igrejas, quando passam por processos de reconstrução, de reformas, de metas, precisam criar mecanismos para incentivar a caridade das pessoas. Esse é o ponto. As campanhas, os almoços, né? os votos tem algumas igrejas que criam, né, as suas dízimo de 20%, o trízimo, o dízimo, né? Tem igrejas que vão criando as suas tecnologias de incentivamento à caridade. E aqui nós, como teólogos, a gente não tem como dizer se isso é certo ou errado. É a experiência religiosa denominacional de cada um. E a gente não pode ignorar o fato de que a igreja, historicamente, estava passando por esse momento ali. Há, sim, uma necessidade de doação, de caridade descomunal naquele mundo histórico. E isso vem acompanhar, anexado de interesses outros que não é da igreja. Essa é uma questão. A segunda é que realmente a gente precisa pensar uma teologia para hoje, irmão. Pensar numa teologia? Pensar numa teologia para hoje. Para hoje. O pastor Belani é sempre brilhante no que nas falas, né? Sempre tentando fazer uma trincheira. E o pastor Belani é um teólogo de trincheira, né? Que é o cara que desce lá e, gente, dá para a gente botar a bandeira branca aqui no meio. Mas acho que a gente precisa pensar uma teologia para hoje. Eu, particularmente, não me detenho em discussões arminianas e nem calvinistas, porque são teologias medievais. Surgem para dar conta de realidades medievais. E nós, até então, onde eu sei, não somos mais. Estamos tentando sair do medievalismo. Por isso que eu acho interessante que os irmãos não abandonem o Calvino. Não joguem no lixo, igual tentaram fazer, né? Tem um valor de construção teológica interessantíssimo, inclusive para que a gente entenda alguns imaginários, inclusive sobre salvação hoje. Só que a gente precisa construir e ler teologia que está sendo feita para hoje. Teologia que está sendo feita por hoje e para hoje. Sem jogar no lixo, tá? Os percussores do pensamento teológico moderno. Até porque seria muita presunção jogar 2000 anos de tradição, né, em troca, né, de alguns séculos, né, exatamente. É isso, mas mandaram bem. Muito bem, então eu acredito que nós fomos, né, fizemos as questões que deveríamos fazer. Vocês falaram, né, com muita sinceridade daquilo que vocês alcançaram e aquilo que vocês também pensam dentro do que alcançaram. E chegamos ao objetivo, né, mestres? Brilhante. Amém. Que bom, que bom. E mais um nome para a matrícula, né? Sim, é de 1 em 1 a gente vai, né? Segunda foi Edir, e Isso. hoje o Linho. Exatamente. Evaldo. Evaldo. Ah, não, ainda não? De 1 em 1 a gente vai chegando lá, né, Jefferson? Só faltam 12. Pessoal, nós estamos encerrando hoje a comemoração propriamente a Semana da Reforma, mas obviamente que a aprendizagem continua, né? Recordar é viver, estudar mais uma vez a mesma coisa e aprender mais sobre o assunto. Enfim, nós agradecemos ao seminário, os professores,
os alunos, agradecemos a igreja local que tem sido acolhedora, né, mantenedora, e as nossas irmãs ali vizinhas, né, que carinhosamente estão participando da reforma desde segunda-feira. E ainda trouxe bolo de banana. ainda bolo de banana. Que qualidade, né? Que mais a dieta, bênção de Deus aí, pelo que eu vejo aí tomando. Vai continuar, né? O horário de intervalo, né? No ano que vem, no outro. Né, Patrícia? Vai continuar, né? E agora vai ser melhor. Vamos começar a reforma. Vamos trocar a pipoca pelo bolo. Vamos ficar de pé. Obrigado a todos, que Deus nos abençoe, né? Temos ali o Roberlan Júnior também, né? Nosso carinho, nosso agradecimento, viu, mãe? Vamos orar. E eu vou pedir para a pastora Kátia, que ficou quietinha hoje, né? Só fazendo suas anotações, para nos conduzir com oração, irmãos. Alguns não puderam ficar até essa hora, como foi o caso do Anderson, o caso do nosso Thiago Cunha, talvez a Thaís, não sei se ainda está, ou se já está aqui, a nossa Thaís ainda está presente, mas alguns não puderam ficar até agora, mas ficaram boa parte conosco e contribuíram também, cresceram juntamente conosco. Amém. Pastora Kátia Regina vai nos conduzir com uma de suas orações. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Obrigado. essa aqui é a nossa gratidão por tudo que vimos e ouvimos. É verdade. Esta semana é enriquecedora para Graças as a nossas Deus. vidas. Muito obrigado. Nós podemos, Pai, relembrar histórias, Verdade. pouco, Pai, da história, É daquilo que verdade. aconteceu, daquilo verdade. que revolucionou Sim. o cristianismo. E eu acredito, Pai, que nós crescemos muito. Muito obrigado, muito Deus. bom. Graças a Deus. Muito obrigada, Pai, Graças a pela Deus. existência deste seminário, Sim. por tudo que ele contribui para É o verdade, nosso Deus. crescimento. Verdade. Muito obrigada pela vida dos professores, Muito obrigado. homens que o Senhor tem separado É verdade, Deus. para dar prosseguimento a esta obra que É eu verdade. creio nasceu no coração do Senhor. Aleluia. Muito obrigada pela vida de cada Obrigado, meu seminarista. Deus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem chamado Verdade. homens e mulheres Verdade, Deus. para o teu ministério, Graças a Deus. para contribuir para o crescimento do teu reino Sim, meu Deus. aqui neste lugar. É verdade. Pai, de geração em geração, Oh, Deus. o Senhor age Glória na a Deus. história. Glória a Deus. Muito obrigado. Obrigado, Que meu o Senhor Deus. esteja Obrigado, meu Deus. trabalhando, dando, Sim, Deus. seja professor, seja ao seminarista. Sim, Deus. Que o Senhor dê a cada um que necessitam para Aleluia. permanecerem firmes. Aleluia. Neste Glória a Deus. propósito. Sim, meu Deus. Porque é pela graça, Pai. É verdade, É Deus. pelo amor É verdade. daquilo que o Senhor tem falado Amém. aos nossos corações. É verdade, Deus. Que possamos sempre dizer, sempre declarar, eis-nos aqui. Amém, Pai. Jesus. Porque Oh, Deus. entendemos a batalha espiritual em que nós nos encontramos. É, meu Deus. As artimanhas do Verdade. inimigo tentando Verdade. enganar Verdade. tantos e tantos. É verdade. meu Mas o Deus. Senhor tem despertado a tua igreja Graças a Deus. para levantar a voz e Oh, declarar em nome de que só Jesus. o Senhor é Deus. Glória Amém, a Deus. Muito obrigado. Obrigado, meu Pai. Agradecemos já pelos novos seminaristas. Em nome de Jesus. Eis aqui Amém. a Edilo, Tome Pai. glória. O Evaldo, o Senhor vai confirmando Amém, a sua vontade Deus. na vida Obrigado, do Deus. filho. Em nome Vai de Jesus. confirmando, meu Pai, a tua vontade na vida de Em outros nome de Jesus. que tem ouvido, mas não tem É verdade, entendido, Pai. não É tem verdade. compreendido. É verdade. Pai, que seja o momento de cada um perceber e entender a sua vontade. É, meu Deus. E corajosamente Glória a Deus. avançar Glória a Deus. na reforma que necessitamos É verdade. fazer Deus. em cada um de nós. É verdade. Muito obrigada, Pai. Conduza-nos aos nossos lares, Leva-nos, ó Deus. protegidos pelo Teu Espírito e o despertar de amanhã, Amém, segundo a Deus. Sua vontade, Amém, que seja Deus. para Amém. vivermos para a glória e honra Amém. do Teu Amém. santo nome. Sim, Deus. É a oração que fazemos, agradecidos no nome santo de Jesus, e o povo de Cristo aplaude ao Senhor.